Uma boa tarde a você que acompanha a TV Canção Nova. Estamos começando o nosso programa de hoje. Pergunte e responderemos. Esse programa é para responder a sua pergunta de maneira bem objetiva. Então eu peço que você mande a sua pergunta também de maneira bem objetiva, bem assim sucinta. Você pode usar o telefone da Canção Nova, 12 31 86 2600. Pode usar também o e-mail do programa, que é pergunteeresponderemos@cançãonova.com, e pode usar o Facebook, facebook.com/pergunte e responderemos CN. Tem um CN no final, ok? Vamos responder a sua pergunta na medida que for chegando aqui. São muitas perguntas que chegam, mas tenha paciência aí que uma hora a tua pergunta vai chegar aqui, ok? Muito bem, vamos pedir à Virgem Maria que interceda por nós nessa hora, para que a gente faça um bom programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vocês estão vendo aqui uma Bíblia editada pela Canção Nova, junto com a CNBB. A Bíblia que é usada para... a tradução que é usada para tirar todas as leituras das missas. Aquela tem zíper e tem essa aqui também, que é sem o zíper. Ok? Tem gente que prefere, né? Sem o zíper, outras com zíper, ok? Muito bonito, uma capa em couro, né? Que ajuda a conservar bem. Você pode adquirir pelo telefone 12 31 86 2600, que eu já anunciei há pouco, ok? Muito bem, vamos às perguntas que já estão aqui comigo. Hernani, através do Facebook, pergunta o seguinte: os ministros da Eucaristia podem fazer a homilia da missa? Não pode. Porque existe um documento da igreja bem claro, que é do Papa João Paulo II, é um documento da Sagrada Congregação da Fé, que foi aprovado pelo Papa João Paulo II, que se chama Redemptionis Sacramentum, em latim, Sacramento da Redenção, que diz que o seguinte: quem faz a leitura do Evangelho ou é o padre ou é o diácono. Por quê? Porque a leitura do Evangelho é o Cristo que fala. Então é a pessoa que é ordenada. E também a homilia é o Cristo que, né, representa o Cristo que fala. Então tem que ser o sacerdote ou pode ser também o diácono. O leigo, ministro da Eucaristia, não pode fazer. Ok? Esse documento você pode encontrar nesse livro, para entender e celebrar a liturgia. Esse aqui é um livro tudo sobre a liturgia, sobre a missa, o que pode, o que não pode, baseado nos documentos da igreja, o significado dos símbolos litúrgicos, dos objetos litúrgicos, enfim, tudo sobre a liturgia, principalmente sobre a missa, ok? Aqui você encontra esse documento que rege essas coisas, o que pode, o que não pode, né, durante a Santa Missa. Muito bem. Darliene Maranhão, também via Facebook. Uma pessoa casada só no civil pode ser ministro da Eucaristia? Darliene, a igreja ensina que a pessoa casada só no civil, ela não é casada diante da igreja. Ela não está vivendo de acordo com a lei de Cristo. A lei de Cristo é receber o sacramento do matrimônio. Então, uma pessoa dessa, ela não pode nem confessar e nem comungar. Por quê? Porque ela continuaria vivendo uma situação irregular. Então, evidentemente, não deve ser ministro da Eucaristia. Uma pessoa que não pode receber a Eucaristia, porque não está vivendo de acordo com a lei de Cristo, também não deve ser ministro da Eucaristia. É uma questão de lógica, é uma questão de coerência, certo? Uma pessoa que pediu para não ser identificada, aí a gente respeita, não identifica. É pecado ser lésbica e frequentar a igreja católica ou servir dentro de uma pastoral dentro da igreja? Veja bem, é o mesmo problema. O que se entende hoje
que se entende hoje por uma pessoa que é lésbica? É uma pessoa que vive a homossexualidade. Se ela vive a prática homossexual, aí ela está vivendo em pecado. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 2375, ele diz assim: não é pecado a pessoa ter a tendência homossexual, seja homem ou seja mulher. A tendência não é pecado. Mas a prática homossexual, aí o Catecismo chama de depravação grave, ou seja, pecado grave. Então, evidentemente, uma pessoa, se vive a homossexualidade na prática, então, realmente, de acordo com o parágrafo 2357 do Catecismo, essa pessoa não está vivendo de acordo com a lei de Cristo, consequentemente, essa pessoa pode até participar da igreja, mas ela não deve exercer uma atividade pastoral. Por exemplo, não pode ser catequista. Por quê? Porque como é que ela vai ser catequista se ela vai ensinar uma coisa, mas está vivendo outra? Né? É uma incoerência. Né? Um catequista vai ter que ensinar para os catequizandos: olha, a pessoa pode ter até a tendência homossexual, mas não pode viver a prática. Mas se ela vive a prática, como é que ela vai ensinar isso? Né? São Leão Magno dizia: para aquele que ensina há uma lei básica, ou seja, viver de acordo com aquilo que ensina. É o que a igreja nos ensina, ok? Eu aqui não coloco nada da minha cabeça. Eu aqui, as respostas que eu dou em termos de doutrina é aquilo que a igreja nos ensina. Ok, outra pessoa que pede para não ser identificada. Quero saber se posso tirar da fila da comunhão uma pessoa da minha família que sei que comunga errado, sem ter a vontade de mudar de vida. Pois me sinto mal quando a vejo na fila da comunhão e sei o que ela faz. Por favor, me tire essa dúvida. Sei que a Bíblia fala que quem comunga em pecado grave, comunga sua própria condenação. É verdade. São Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. Agora, é o seguinte: você tirar a pessoa da fila da comunhão não é bom. A igreja diz assim: a responsabilidade de quem vai comungar é da pessoa. O ministro que distribui a Eucaristia, ele deve dar comunhão para todo mundo. Agora, se a pessoa que vai comungar não está preparada, o problema é dela com Deus. Agora, se você deve tirar essa pessoa da fila, eu acho que é complicado, pode provocar até um escândalo. Então, o que você deve fazer? Conversa com a pessoa antes. Se ela te ouvir, ótimo. Se ela não te ouvir, paciência, você cumpriu a sua parte. A responsabilidade dela diante de Deus, diante da alma dela, é dela. Ok? Eu penso que seria melhor fazer isso. Edson Abreu: sou católico, mas não acredito em oração em línguas, pois não vejo nenhum padre, ou até mesmo santo padre, rezar em línguas. Bom, o Edson, veja bem, há muitos padres que rezam em língua. Aqui na Canção Nova está cheio de padres que oram em língua. Então, não é verdade que não há padres que oram em língua. Há até bispos que oram em línguas. Agora, não é um dogma de fé. Se você não acredita, você não está cometendo pecado. Porque a igreja não colocou como um dogma de fé que todo católico é obrigado a acreditar e viver. Não. Ok? É uma devoção. Né? Tem base bíblica, a igreja não tem dúvida que a oração em línguas é uma oração verdadeira. Ok? Agora, ninguém é obrigado a orar em línguas. Não. Ok? Então fique tranquilo. Se você não quer orar em línguas, fica sossegado. Tati Lourenço: frequento a renovação carismática católica. Posso também participar do Opus Dei? Pode. O que é o Opus Dei? O Opus Dei é uma prelazia ligada ao Papa. O que é uma prelazia? Prelazia é como se fosse uma diocese, só que ela não tem um espaço geográfico definido como a diocese. As nossas dioceses têm um espaço definido. Então, por exemplo, aqui nós temos diocese de Lorena, diocese de Aparecida, diocese de Taubaté. Cada diocese tem um espaço. A prelazia tem um bispo, né? Mas não tem um local geográfico definido. Ele pode estar aqui no Brasil
pode estar lá na Itália, pode estar em outro, é uma prelazia, e tem um bispo. O Opus Dei é uma prelazia, e é ligada diretamente ao Papa, ok? Como todos os bispos são ligados ao Papa. Então, não há problema da pessoa ser da Renovação Carismática Católica e ser do Opus Dei. Não há impedimento nenhum, tudo é a Santa Igreja Católica. Quem quiser aprofundar um pouco na questão da Renovação Carismática Católica, nós temos um livro aqui que é Descerá sobre vós o Espírito Santo. Esse livro, eu escrevi depois de participar 40 anos na Renovação Carismática Católica, né? Desde 1974 que eu participo com o senhor Jonas. Então, esse livro aqui, eu conto aqui muita coisa da Renovação Carismática Católica, ok? Então, pode ajudar quem queira conhecer melhor aí. Marcos Roberto, qual é o batismo verdadeiro? Pois na Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, fala que o batismo certo é o batismo nas águas, né? Por imersão. E na Igreja Católica não tem esse batismo, só temos o batismo, né? Quando nascemos, por derramamento de água. Onde fala sobre o batismo na Bíblia Católica? Bem, o batismo na Bíblia Católica é claríssimo. Jesus, né? Antes de subir para o céu, Jesus deixou bem claro. Só pegar aqui os textos de São Marcos, de São Mateus, Jesus fala claro, né? Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo. Está em Marcos capítulo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Então, é claro. Agora, por que a igreja não obriga o batismo por imersão? Porque desde o primeiro século a igreja tem documentos que falam que o batismo pode ser feito por efusão, ou seja, derramamento de água. Por exemplo, eu cito nesse livro aqui, A Sagrada Tradição, eu tenho um capítulo aqui que eu coloco uma série de citações sobre o batismo dos documentos dos primeiros séculos da igreja, aqui na página 109, sobre o batismo. Aqui nós temos textos que mostram que no século I a igreja já batizava por derramamento de água. Eu quero ler aqui um documento, são vários, eu quero ler um deles. Por exemplo, a chamada Didaquê. O que é a Didaquê? Didaquê era chamada Catecismo Doutrina dos 12 Apóstolos. Eu estou falando do primeiro século. Olha o que diz esse documento da igreja. Quanto ao batismo, batizai assim. Depois de teres ensinado o que precede, é o catecumenato. Batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo em água corrente. Se não existe água corrente, batize-se em outra água, água parada. Se não puder ser em água fria, batize em água quente. Se não tens bastante água, de uma ou de outra, derrama a água 3 vezes sobre a cabeça do batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um documento do ano 100, deixando bem claro. Ora, com quem que a igreja aprendeu isso? Com os apóstolos. E com quem que os apóstolos aprenderam? Com Cristo. Santo Irineu. Santo Irineu é um santo que morreu no ano 200. Ele nasceu lá por volta do ano 130, foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista. Então, bem perto dos apóstolos. O que diz Santo Irineu? Ele diz assim, que a igreja recebeu, olha, Jesus veio salvar a todos os que através dele nasceram de novo pelo batismo. Os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos. Ou seja, batizar criança, né? Tá, né? E aí, Santo Irineu diz aqui, né, que a igreja, ou melhor, Orígenes, que é um padre da igreja que morreu no ano 285, Orígenes diz assim, a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. Então, aqui é uma série de citações sobre o batismo que mostram 2 coisas importantes. Primeiro, que a igreja batizava crianças, já no primeiro século. Segundo, batizava derramando água, não só por imersão. É por isso que a igreja hoje faz assim. Sabe, a igreja segue aquilo que ela recebeu de Cristo e dos apóstolos. É chamada tradição apostólica. Agora, a pessoa cita aqui a Bíblia traduzida por João Ferreira Almeida, a Bíblia protestante. O João Ferreira Almeida é o tradutor
dos protestantes. Então, evidentemente, ele não coloca o batismo por efusão, derramamento. Ele só coloca o batismo por imersão, mas é porque não é a Bíblia católica. Muito bem. Marcos Aparecido. De Adão até Cristo são 61 gerações interligando-os. Apesar da descrição da criação contida no livro do Gênesis ser uma alegoria sobre a criação, fica claro que existiu realmente uma pessoa chamada Adão, claro. Tendo em vista esse elo de gerações de Adão até Jesus Cristo. Então pergunto, de onde veio Adão? Tendo em vista essa questão que a criação descrita do livro do Gênesis. De onde é que veio Adão? Adão veio da mão de Deus. Quem é Adão? É o primeiro homem. Adão existiu? Claro que existiu. Nunca diga que Adão e Eva não existiam. Não, existiram. Quem é Adão? É o primeiro homem. Quem é Eva? A primeira mulher. Não houve um primeiro homem? Não houve uma primeira mulher? Claro que houve. Nós somos descendentes dele. Se eles não existiram, nós também não existiríamos. O que nós não sabemos, e que a ciência um dia poderá mostrar, é onde existiu o primeiro homem, quando existiu. E como que Deus o fez? A gente sabe que foi Deus quem fez. Agora, hoje, nós sabemos pela ciência que o universo começou há 13,7 bilhões de anos atrás com o Big Bang. Aquele primeiro fluxo de energia, de uma intensidade de bilhões de graus de temperatura, e com o tempo foi esfriando essa energia pura, através do bóson de Higgs, a chamada partícula de Deus, que a imprensa chamou. Essa energia foi se transformando em matéria, em massa, e surgiram os elementos do universo, as estrelas, etc, etc. E, de uma certa forma, surgiram os animais, as plantas e tudo mais, e o homem. E o homem veio aí de um primata que foi evoluindo, não um macaco, que o macaco parou a evolução dele, um primata que evoluiu. Quando chegou no momento em que ele podia receber a alma, Deus cria a alma não vem da evolução, a alma vem direto de Deus. E Deus introduz a alma imortal, imagem e semelhança dele, nesse ser que passa a ser o primeiro homem, Adão. E a mesma coisa com a mulher, ok? É isso que a igreja ensina. A igreja aceita a evolução, desde que se entenda que a evolução é da matéria, ou seja, do corpo do homem, guiado por leis que Deus colocou na matéria para a sua evolução, entendendo que a alma é criada diretamente por Deus, não pela evolução. Aceitando isso, está de acordo com a doutrina da igreja. Então, o Adão existiu. Adão não é uma ficção, de jeito nenhum. Adão e Eva são dois seres humanos, os primeiros criados por Deus. Cíntia Souza, eu fiz cirurgia bariátrica e não estou conseguindo fazer jejum, o mais simples, que é o jejum da igreja. No meu caso, tem algum tipo de jejum que posso fazer dentro da minha limitação? Cíntia, a gente sabe que essa cirurgia bariátrica, que é a redução do estômago, é uma coisa realmente delicada. Então, você não é obrigado a fazer o jejum da igreja. Faça o jejum que você conseguir fazer. Entendeu? Se você consegue ficar uma manhã sem comer, pronto, depois você pode comer depois, ou consegue, enfim, qualquer coisa que você consiga fazer em termos de jejum, é válido, ok? Dentro da sua limitação, não tem problema nenhum. Pietro Odoni, via Facebook, católico pode fazer exercícios de treinamento mental ou exercício de liberação emocional? Pietro, esse tipo de exercício, treinamento mental, não é uma coisa muito recomendada pela igreja. Especialmente a meditação transcendental, sabe? Isso aí é uma meditação que, ao invés de buscar Deus, quer colocar a mente num vazio, tá? Isso não é bom, né? Eu publiquei um livro, não está aqui, que eu chamei de Falsas Doutrinas, Falsos Profetas, que tem ali uns 2 ou 3 capítulos sobre esse tipo de coisa, meditação transcendental, etc, etc. Não é uma prática, a igreja ensina que meditação, né, é você focar a sua mente em Deus. Então, por exemplo, você vai fazer uma meditação. Medite, por exemplo, sobre os mistérios da vida de Cristo.
Então, vou meditar hoje sobre o mistério, por exemplo, da anunciação do anjo à Virgem Maria. Pode ler um texto bíblico sobre isso e meditar. Vou meditar hoje sobre, né, a flagelação de Jesus na coluna. Sabe? Então, a meditação cristã, ela tem um foco. Não é você jogar a mente aí, não. Sabe? Muitos especialistas dizem que isso pode ser usado, inclusive, como tentação. O Egeneses de Souza Rocha. A minha esposa não fez a primeira comunhão, mas no dia do nosso casamento, ela pode receber a Eucaristia, ela pode receber a hóstia na missa, ou ela tem que fazer alguma preparação. O Egeneses, a igreja exige que a pessoa faça uma preparação para a primeira comunhão. Que preparação é essa? A preparação é chamada catecumenato. Vai aprender o credo, os dogmas básicos da fé católica, vai aprender os sacramentos, o que significa? Vai aprender os mandamentos, vai aprender a espiritualidade católica. Para quê? Para que quando a pessoa vai receber o Cristo na Eucaristia. Então, a igreja exige que a pessoa tenha a preparação, sim, da primeira comunhão. Então, não deve, porque vai casar, não fez primeira comunhão, não é obrigado a comungar na hora do casamento. Não. Então, faça a primeira comunhão, depois pode comungar na outra oportunidade. Ok? Não sei se aqui teria... Bom, tá bom. Rosilane Vieira, por que o padre divide a hóstia na hora da consagração? Bom, na verdade não é na hora da consagração. Na hora da consagração o padre não divide a hóstia. Ele divide a hóstia depois. Normalmente quando se reza o Cordeiro de Deus que tirar os pecados, aí o padre quebra a hóstia em duas partes, pega uma pontinha da hóstia e coloca no cálice com vinho. O que significa isso? Bom, o quebrar a hóstia, né, é porque o Cristo partilhou a Eucaristia com os discípulos. Então, é o símbolo do Cristo que partilha o pão com os discípulos. Aquele pedacinho que o padre corta e põe dentro do cálice significa o quê? Antigamente, no começo da igreja, como havia poucos ministros, poucos padres, então a Eucaristia era enviada para os locais onde não tinha padres. A Eucaristia, ou seja, o pão já consagrado. Com o crescimento da igreja, né, mais padres, mais bispos, não foi mais necessário isso, porque cada comunidade já tinha o seu bispo, o seu padre que celebrava. Né? Então a igreja deixou esse sinal, quebrar um pedacinho da hóstia e colocar ali, com dois significados. Primeiro, para mostrar que a igreja é um ato, a missa é um ato universal. João Paulo II dizia assim, a missa celebrada na menor choupana de uma aldeia é um ato cósmico, ou seja, é um ato de toda a igreja no mundo inteiro. Segundo, aquele pedacinho de pão, ele significa também a unidade da igreja. Então, esse é o sentido que a igreja manteve, né, nesse ato litúrgico da Eucaristia. Muito bem, nesse mesmo livro que eu já mostrei sobre a liturgia, essas coisas são todas explicadas para entender e celebrar a liturgia, né? Esses detalhes todos são explicados aí. Carmen Killian, via Facebook. O pessoal está gostando mais do Facebook, né? facebook.com/pergunte e responderemos CN. A Carmen pergunta o seguinte, gostaria de saber se é correto dizer palavra da salvação ou palavra do Senhor fora da missa. Por exemplo, no encontro de catequese ou numa reunião de grupo. Ora, eu nunca li em um documento da igreja que não possa se usar isso. Você lê um trecho da Bíblia. O que é um trecho da Bíblia? É a palavra do Senhor. Então, eu não vejo que haja problema de dizer palavra do Senhor, né? Ou dizer, né, palavra da salvação. É palavra da salvação, é palavra do Senhor. Dentro da missa ou fora da missa. Não conheço um documento que proíba. Não sei. Se houver, alguém que me avise. Robinho e Edinalva, gostaria de saber, no sábado, a partir de que horas tem que celebrar a liturgia de domingo?
Em caso de novena, pode celebrar no sábado, mesmo que a missa seja à noite. Ô Robinho, o Código de Direito Canônico, ele diz que a missa do sábado, na parte da tarde, já vale como preceito de domingo. Só que se tarde para a igreja, não é bem como tarde civil, que é a partir do meio-dia. O tarde para a igreja é a hora vespertina. A hora que, por exemplo, no ofício das horas se reza as vésperas, né? É mais no final da tarde. Então a igreja entende que o sábado, que cumpre o preceito dominical, é o final da tarde. Vamos colocar aí a partir de 4 da tarde, 5 da tarde, quando o sol começa a se pôr, que são as vésperas, né? Então aí é esse o entendimento que normalmente se dá a liturgia do sábado, já valendo como domingo. E também outras práticas que se referem ao domingo estão encaixadas aí no sábado na parte da tarde. Deusdedit Crispim gostaria que falasse sobre a Bíblia e a astrologia. A ciência diz que a Bíblia está cheia de astrologia e a igreja diz que a astrologia é pecado. Poderei me explicar? Sabe, quem diz que na Bíblia está cheio de astrologia é porque não conhece a Bíblia, não entende da Bíblia. Não fez um bom curso bíblico. A Bíblia não tem nada de astrologia. O que é astrologia? Astrologia é uma crença que veio lá da Babilônia, lá de 2000 anos antes de Cristo, onde eles acreditavam que os astros eram deuses. Por isso que acredita que a pessoa que nasceu no signo tal, o astro define a vida dela. Aí então tem aqueles signos todos. Não tem nada disso na Bíblia. A Bíblia não tem lugar nenhum da Bíblia que fale que astros sejam deuses. O que os profetas bateram contra a idolatria, todos os profetas. Para a Bíblia, o único Deus é o Pai, Filho e Espírito Santo, acabou. É a Santíssima Trindade. Quer dizer, então, a ciência diz que na Bíblia está cheio de astrologia. Que ciência é essa? Não é a ciência teológica. Pode ser uma outra ciência aí que a gente não conhece. Não tem nada de astrologia na Bíblia. Nada. Primeiro porque a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro de religião. Né? Muito bem. Chegamos aí ao final do primeiro bloco. Daqui a pouquinho voltamos para o segundo bloco com as perguntas que vieram por e-mail. Espera aí que é bem rápido. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa. Você viu aí a rapidez do nosso intervalo. Por quê? Porque não tem propaganda. Então, como é que essa televisão fica 24 horas no ar, com casas de missão no mundo inteiro, internet, rádio, que vai pelo mundo inteiro, né? Com mais de 1000 funcionários, mais de 1000 consagrados? Como é que essa televisão sobrevive se não tem propaganda? A sua contribuição. Isso é muito bonito. É o católico mantendo uma TV católica. E sabe quanto é que vai por mês nisso? Mais de 25 milhões de reais. É um milagre, né? É um verdadeiro milagre. É Deus que mantém, né, esta obra através de cada um de vocês, né? Então a gente pede que as pessoas tornem-se um sócio contribuinte da Canção Nova. Você que se enriquece com a Canção Nova, assiste esses programas, assiste a missa, boas palestras, né? Programas lá de Roma, né? O Papa, tantas coisas. Ajude a Canção Nova. Não pense você que a televisão que você assiste, os outros canais, é de graça. Não é não. Quando passa propaganda ali, você está pagando aquela propaganda. Sabe o que você está pagando? Porque aquele produto que está passando ali, quando você vai comprar aquele produto lá no supermercado, vem embutido no preço dele o custo da propaganda na televisão. Não tem televisão de graça, não. Ok? A Canção Nova é verdadeiramente de graça, porque não tem propaganda. Você ajuda voluntariamente, por amor a Deus, por amor à evangelização, né? Mas não tem nenhum produto que você vê aí, né, que depois é taxado para você. Não. Claro, a Canção Nova apresenta os seus materiais, como essa Bíblia, né,
a Bíblia, os livros todos, que a Canção Nova trabalha em cima deles como material de evangelização, mas não material de consumo, né? Muito bem, quero aqui rapidamente, eu quero deixar o telefone da Canção Nova, se você que não é sócio contribuinte, queira ser sócio contribuinte. E a melhor maneira, sabe qual é? Você que tem conta bancária, é pelo débito automático. Você liga aqui no telefone 12 31 86 2600 e diz, olha, eu quero ser contribuinte pelo débito automático. Por que é bom? Porque você não vai esquecer. Então você autoriza, olha, eu autorizo, a minha conta é tal, no banco tal, eu autorizo que seja retirado da minha conta todo mês o valor tal e seja passado para a conta da Canção Nova. Ótimo. Aí você avisa o banco, autoriza no banco e pronto. Mensalmente, você não esquece, você passa a ser fiel. Deus ama quem é fiel, né? Jesus, aquele que é fiel no pouco, lhe será dado muito. É Jesus quem disse isso. Então seja fiel. Mantenha todo mês. Deus vai te dar muito, em graças, em bênçãos, né? Em muitas outras coisas, porque essa obra é dele. Amanhã nós não estaremos mais aqui, nem eu, nem Padre Jonas, nem Eto, nem Luzia, nem esses consagrados, não estaremos, mas a Canção Nova vai continuar, pode ter certeza, porque ela é de Deus. Muito bem, quero dizer aqui o nome da cidade de vocês, é uma pequena homenagem que a gente gosta de fazer. Temos aqui amigos de Sinop, no Mato Grosso. Quem é? Levanta a mão. Isso, está ali, ó. O câmera vai mostrar. Araraquara, São Paulo, a terra do diácono Augusto, meu amigo. São Luís do Maranhão, gente de longe, São Luís do Maranhão. Vitória no Espírito Santo, longe também. Santo André, São Paulo. Guapimirim, Rio de Janeiro. Caçapava, aqui em São Paulo. E Governador Valadares, em Minas Gerais. Sejam bem-vindos à Canção Nova, ao nosso programa. Alegria receber vocês aqui. Eu quero rapidamente mostrar aqui este último livro que eu lancei, que é da coleção História da Igreja. São 3 volumes, forma a coleção dos 2000 anos de História da Igreja. Primeiro, lancei a Idade Antiga, que vai até o século V, a queda do Império Romano. Depois a Idade Média, que são 1000 anos, do ano 500 até o ano 1500, mais ou menos. E agora o terceiro volume, que é a História Moderna e Contemporânea. Cada volume tem mais ou menos 500 páginas. Então, daí mais ou menos 1500 páginas para você conhecer a história da igreja de 2000 anos, de 266 papas, né? E também eu gravei, aqui você vê aqui embaixo, esta coleção de história da igreja, eu gravei 100 horas sobre a história da igreja. Não é a mesma coisa dos livros, é parecido. Tem gente que prefere ouvir. Aqui é uma série de uns 10 CDs, você pode colocar no carro, em casa e ouvir. Tem gente que gosta de ler. Eu gosto de ler, gosto de escrevendo, anotando do lado. Então, ok? É uma outra alternativa. Aqui tem outros cursos bíblicos. Tem um curso bíblico de 100 horas, tem também um curso sobre o catecismo da igreja, de 40 horas, e tem um curso sobre a família. São 25 horas sobre quem trabalha com pastoral familiar, pegando desde o namoro até a viuvez. São 25 horas, ok? De gravação sobre a pastoral, sobre a família, né? Que o Papa João Paulo II chamava de santuário da vida. Muito bem, junto com tudo isso, eu tenho também no meu site Cleofas, um curso de teologia à distância, chama-se Escola da Fé Online. Lá no site Cleofas tem um quadradinho lá, uma janelinha lá, né? Escola da Fé Online. Você clica ali, tem todas as informações, é aula mais ou menos aí meia hora por dia, de segunda até sexta. Na sexta-feira eu respondo as perguntas de toda a teologia, pegando desde Deus, a criação do mundo, a criação do homem, o pecado original, a salvação, Jesus Cristo, a cristologia, depois teologia sacramental, teologia bíblica, história da igreja. Aí é um curso que vai embora aí muito tempo. Muito bem, quem entra hoje tem acesso às aulas anteriores, então você pode assistir desde a primeira aula. O curso já tem 1 ano, então aí mais ou menos 750 alunos acompanhando comigo esse curso de teologia à distância. Muito bem, essas perguntas chegaram por e-mail. No primeiro bloco foram as que vieram por telefone e pelo Facebook. Aqui, Jairam
de Rio Largo, em Alagoas. Atualmente moro numa casa insalubre. Estou financiando um pequeno apartamento. Sem outra alternativa, terei que deixar de pagar meu cartão de crédito e ficar com o nome sujo. Pretendo um dia pagar. Diante da igreja, ficarei em pecado? Não poderei comungar enquanto não quitar a dívida. Bom, ô Jairo, não me consta que é pecado você ficar devendo no cartão de crédito. Agora, meu amigo, é um juro terrível. Não faça isso. É melhor você tirar um empréstimo no banco, num juro aí, não sei, de 3% ao mês, do que você pagar juro aí de 7%, 8% no cartão de crédito. Então, eu acho que não é nem uma questão de ser pecado ou não ser pecado, é uma questão de economia para você gastar menos. Peça a uma pessoa entendida que te oriente melhor nessa decisão, ok? Eu penso o seguinte, ficar devendo no cartão de crédito, o banco está cobrando juro. Então, você não está cometendo uma infração. A infração passa a ser, eu penso assim, a infração passa a ser caracterizada se a partir do momento que você disser, não vou pagar essa dívida. Aí você está dando calote, aí sim, aí é uma falta. Mas se você está empurrando o pagamento, o banco está cobrando juro, quer dizer, é como se fosse um empréstimo. Ok? O cartão de crédito é um empréstimo, só que é um empréstimo salgado, com juro muito alto. Não é o melhor empréstimo para ser feito. Vamos lá. Em casos de estupro, qual é a posição da igreja? O que ela orienta para a vítima? Veja bem, em caso de estupro, a igreja orienta o seguinte, não se pode fazer o aborto. Por quê? Se a pessoa ficou grávida, a criança que foi gerada não tem nada a ver com o crime que foi praticado. Não é? Então, infelizmente, é autorizado, em caso de estupro, abortar a criança. Mas veja que coisa horrorosa. Alguém comete um crime e quem que paga pelo crime? É a criança? A criança é inocente. A criança não tem nada a ver com isso. Então, o que a igreja orienta? O criminoso, o estuprador tem que ser punido. É ele que tem que ser punido, não a criança, se por acaso houve a gravidez. É isso que a igreja ensina. Moisés falou com Deus face a face, Charles Reina. Ô Charles, a Bíblia usa essa expressão, que Moisés falava com Deus face a face. Mas nós não precisamos entender que Moisés via Deus como Deus era. Não, porque a Bíblia também diz, lá no Êxodo, a Bíblia diz que ninguém pode ver Deus e continuar vivo. Olha que interessante. Por isso que a Bíblia não pode ser interpretada num versículo só, tem que ser interpretada. Ou seja, a visão de Deus, nós só podemos tê-la depois da morte. Por quê? Porque, veja bem, a gente não consegue olhar nem para o sol ao meio-dia, que é perigoso, você pode até prejudicar a retina. Agora, você imagina olhar para Deus, que é o Criador desses bilhões de sóis que existem no universo. É uma experiência que a nossa natureza humana não aguenta. Então, o que Moisés tinha era um relacionamento com Deus, como os santos tiveram os êxtases. São Paulo diz que teve no terceiro céu. Mas não se trata realmente da visão beatífica de Deus, que é a visão daqueles que já estão na eternidade, numa outra vida, que aí tem condições de ver Deus face a face. Então, é uma expressão que deve ser entendida nesse sentido. Homossexualismo é pecado mortal? Tem perdão? Bom, eu já falei disso aqui hoje. O catecismo, lá no parágrafo 2357, eu gosto de citar o número para a pessoa poder conferir. O que o catecismo diz? Diz assim, não é pecado a pessoa ter a tendência homossexual, ou seja, um homem que tem atração por homem, ou mulher que tem atração, não é pecado ter a atração. O que é pecado? É viver a prática, ou seja, viver um casamento, viver uma vida sexual ou homossexual. Aí o catecismo chama de depravação grave, pecado mortal. Tem perdão? Claro que tem perdão. Qualquer pecado tem perdão. Desde que a pessoa se arrependa e deixe o pecado, a igreja pode perdoar.
ok? O parágrafo 982 do Catecismo diz assim: não há pecado que a igreja não possa perdoar se a pessoa estiver arrependida e quiser mudar de vida. Parágrafo 982 do Catecismo. É pecado um cristão fazer uma cirurgia plástica? Qual a posição da igreja neste assunto? Depende. Depende do motivo da cirurgia plástica. Se a pessoa é perfeita, não precisa nada, mas quer fazer a cirurgia só por vaidade, a igreja fala que vaidade não é uma coisa boa. Mas se ela tem algum defeito, não sei, tem o nariz torto, tem a orelha torta, quer fazer uma plástica, pode fazer. Pode fazer. Para você chegar num padrão de normalidade, não tem problema, pode fazer. Agora, não se deve fazer plástica simplesmente, eu quero ficar mais bonito. Não adianta, gente, um dia a gente vai, não é? Não adianta ficar se esticando para tudo que é lado, que não adianta. Sabe, eu acho que dentro de um padrão de normalidade, sabe, eu entendo, mas a pessoa está muito enrugada, quer tirar um pouco das rugas, não vejo problema. Mas que não haja exagero, né? Porque o que a igreja ensina? Um conceito muito importante disso é o seguinte: eu devo consertar em mim alguma coisa que faz bem para o outro. Então, por exemplo, não é bom, não é agradável você olhar para uma pessoa que tem um defeito, né? A gente gosta de ver todo mundo, né? Então, a pessoa tirar dela um defeito, sabe? A plástica é para isso mesmo. Então, não sendo uma coisa exagerada, não há pecado. Aí, não sei, cada caso é um caso, tem que estudar individualmente cada situação. Everton, Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, o que é uma seita evangélica? Como identificá-la? Everton, a igreja chama de comunidades evangélicas. Aquelas comunidades evangélicas, veja, a igreja não chama de igrejas evangélicas. Aquele documento do Papa Bento XVI, Dominus Iesus, Papa Bento XVI diz na Dominus Iesus o seguinte: igrejas, a igreja só chama de igreja a igreja católica e a igreja ortodoxa. Por quê? Porque são as que têm a sucessão apostólica. Os bispos são descendentes até chegar nos apóstolos. As outras, a igreja não chama de igreja. Os anglicanos não chama de igreja, chama de os protestantes chamam de comunidades evangélicas. Agora, existem as comunidades evangélicas bem caracterizadas, as mais antigas, os luteranos, os congregacionalistas, os batistas, né? Os presbiterianos, que têm uma organização. O que João Paulo II falou de seitas evangélicas, num documento que ele falou para o bispo? Essas igrejinhas, entre aspas, que surgem de uma pessoa. Uma pessoa assim, eu vou ser bispo, eu vou ser pastor, então abre a igreja. Ele não recebeu a graça de ninguém, ele não recebeu a sucessão apostólica. Então a igreja considera seita, quer dizer o seguinte, separado. Não no sentido pejorativo, é algo separado. É esse o sentido que se dá, né? O Papa João Paulo II, em 1995, ele fez um discurso para os bispos do Brasil, lá em Roma, que ele falou sobre o perigo das seitas. Eu tenho esse documento comigo no meu computador. E ele fala que essas seitas cristãs se espalham na América Latina, assim como uma mancha de óleo no oceano. E o Papa coloca o seguinte: quais são os 5 pontos que essas seitas atacam na Igreja Católica? Ele fala: primeiro, a pessoa do Papa. Segundo, a pessoa da Virgem Maria. Terceiro, a hierarquia da igreja. Quarto, a Eucaristia. E quinto, os sinais exteriores da fé. O que são os sinais exteriores da fé? Um crucifixo, uma imagem, ok? Tudo que expressa a nossa fé, sinais exteriores da fé. Então o Papa João Paulo colocou, são esses
As seitas são as que atacam esses sinais exteriores da fé, além da Eucaristia, de Maria, do Papa e do magistério da Igreja. Rodrigo, de Belo Horizonte, Minas Gerais, recebi um valor em dinheiro, como presente de aniversário. Ótimo, né? Porém, o doador não declarou o imposto de renda, o que a moral católica me orienta. Orienta que ele paga o imposto de renda. O dinheiro era dele. Quando ele recebeu esse dinheiro, se foi no salário, se foi, ele já recolheu o imposto de renda, ou devia ter recolhido. Se ele está dando para você agora, ele já recolheu o imposto de renda. Então, se ele não recolheu, o problema é dele. Eu penso assim. Vamos lá. Está aqui. Como entender a criação do Gênesis e a teoria da evolução? Olha, gente, isso dá conversa para muito tempo. O livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Tem 50 capítulos, né? Vai lá da criação do mundo até a morte de Jacó, né? Ali passa por Abraão, Isaac, Jacó, vão para o Egito, volta do Egito, vai para a terra prometida, até que Jacó morre. Bom, o Gênesis, ele narra o quê? Ele narra a criação do mundo, a criação do homem, a criação da mulher, o pecado original, a expulsão do homem e da mulher do paraíso. Depois vai longe, né? Noé, Torre de Babel, Sodoma e Gomorra, são 50 capítulos. Bom, o que tem a ver o Gênesis com a evolução? A igreja aceita a evolução perfeitamente. O Papa João Paulo II já disse, a evolução é mais do que uma hipótese, é uma verdade. Por quê? Porque um padre da igreja, doutor em astrofísica, o padre George Lamette, amigo do Dr. Einstein, foi quem descobriu o Big Bang. Ou seja, como é que o universo começou a existir? Não existia nada, né? O Big Bang, aquela primeira fonte de energia que depois foi se transformando em matéria e tal, até que chegou em nós, 13,7 bilhões de anos depois. Isso é dado científico, isso não é chute, isso não é lenda. Eu quero dizer que eu fiz doutorado em física no ITA, em teoria aeroespacial, e eu estudei essas coisas com gente que trabalhou até na NASA. É ciência. Nós viemos do pó das estrelas, mas trazido por Deus. Então, quando o Gênesis fala ali, que no princípio Deus criou a luz, aí ele fala fiat lux, que em latim quer dizer faça-se a luz. Big Bang. Fiat lux. A primeira coisa que surgiu no mundo foi a luz, um pulso de energia, com uma temperatura de bilhões de graus, e que foram evoluindo. Então, quando o Gênesis fala dos 6 dias da criação, esses 6, 7 bilhões de anos até nós. O Gênesis, ele não é um livro de ciência. O Gênesis, ele narra essa criação toda de uma maneira assim, alegórica, simbólica, mas que a igreja sabe entender ali dentro as verdades religiosas. O que o Gênesis quer mostrar? Unicamente o que o Gênesis quer mostrar? Deus criou o homem. Como é que foi? A ciência que vai mostrar. Mas foi Deus quem fez. Okay? Fez o homem, fez a mulher, com a mesma dignidade. Okay? Ambos pecaram no paraíso. Deus prometeu a salvação. Uma mulher, né, vai esmagar a tua cabeça, serpente. Né? Você fez o pecado entrar pela mulher, a salvação também vai entrar pela mulher, a Virgem Maria, que trouxe a salvação de Jesus Cristo. Então, o Gênesis, lá no capítulo 3, no proto-evangelho, né, o primeiro, já chama, trouxe isso. Né? Depois, o Gênesis mostra o quê? A partir do pecado de Adão, o pecado inundou a face da terra. Caim mata Abel, um irmão mata um irmão, pecado de inveja, de assassinato. Começou o pecado a tomar conta do mundo. Aí vem aquele horror da Torre de Babel. Os homens quiseram ser Deus, quiseram viver lá no alto dos zigurates, onde viviam os deuses. Então queriam ser Deus pela própria conta. Orgulho, vaidade, soberba. E Deus então confunde a língua deles. Depois vem o pecado de Sodoma e Gomorra. Né? Depois, né, vem o dilúvio, porque Deus tinha que limpar essa coisa.
Então, depois de Noé, vem como que um mundo novo. Começa um mundo novo, onde mostra o quê? Deus não tolera o pecado. Deus é justo. Ele não convive com o pecado, então ele corrige. E a partir de Noé, um novo mundo começou. Ok? Bom, eu quero dizer o seguinte, é preciso fazer um curso bíblico para entender essas coisas. Por isso que eu gravei aquele curso bíblico que eu mostrei de 100 horas. Só no Gênesis eu gastei umas 5 horas. No Apocalipse eu gastei mais 5 horas. É um curso de 100 horas. Por quê? Porque é cheio de detalhes. E detalhes muito bonitos que a igreja entende. Como foi a igreja que montou a Bíblia, inspirada por Deus, é a igreja que tem também a inspiração para interpretar a Bíblia. Sem erro. Né? Então é muito importante. E também, nesse curso que eu disse de teologia à distância, na Escola da Fé online, eu vou começar, acho que mais uns 15, 20 dias, um curso bíblico, a teologia bíblica. Aí vai ser um tempo também nesse curso de teologia bem longo, ok? Porque eu vou explicar livro por livro da Sagrada Escritura, os 72 livros da Sagrada Escritura, um por um. Então, quem quiser realmente entender a Bíblia, sabe, no seu contexto, precisa realmente estudar um pouco dessas coisas. Não é difícil, devagarzinho a gente vai entender. Terminou? Terminou o nosso tempo, agradeço a vocês que vieram participar, vocês de casa que também me acompanharam, né? Que Deus abençoe a todos nós. Sejam bem-vindos, voltem à Canção Nova sempre, tá bem? Um abraço a todos. CançãoNovaPlay.com. Assine já!